Eu creio que para já na fase em que estamos, a questão da rejeição é muito importante. Eu hoje de manhã, aqui quando apresentei o programa, falava daquele fado que é interpretado pela Amália, da conta errada, não é? Em que ela diz somar, bem somei, mas no amor errei, fiz as contas mal. Ah, e as eleições presidenciais também têm muito de humor e também têm muito de ódio, não é? No sentido da rejeição. E a fase em que nós estamos, talvez seja, talvez tenhamos de pensar como pensam as pessoas do marketing e das vendas, não é? Daquele marketing de vendas, que quando a pessoa diz não, não quer dizer que esteja a dizer não. Pode estar só a querer tempo para negociar, para saber mais, para se informar, para decidir. O não pode ser, espera um pouco, não é? É claro que nós temos de várias formas, não é? Temos formas em que em as pessoas dizem não, tenho que pensar mais um pouco, preciso. Os outros começam já a fazer perguntas, depois temos os que dizem não, mas o não pode ser, e muito frequentemente é, e em português isso acontece muito, aliás, é uma das acusações ao discurso feminino, é que frequentemente as mulheres dizem não como uma forma de dizer esperar, vou pensar, não quero decidir já, não é? Hum. O uso da forma negativa não é necessariamente uma rejeição. A rejeição é algo de muito mais profundo, muito mais complicado, pronto, e é tão legítimo quanto o sim, não é? Mas aqui nas eleições o não não é necessariamente a palavra que inversa do sim. E a rejeição é algo de muito mais difícil de reverter. Portanto, nós estamos numa fase em que nós estamos a trabalhar, nós estamos a chamar sondagens, inquéritos que são feitos com 611 entrevistas, que têm uma taxa de resposta que não chega sequer a 60, estamos com 59,6 de resposta. Já houve com muito menor taxa de resposta, portanto também não é assim nada Hum. de muito estrondoso, mas estamos a trabalhar com 611 entrevistas, não é? E nessas 611 entrevistas também temos de entender que temos muitos, ou temos, até está em crescimento, a percentagem de indecisos. Eh, Em geral, costuma dizer-se que as eleições são decididas pelos indecisos. Hum. Eh, por quem não vota, não é? Aqui não sei se virá a ser o caso, ou se será neste momento o caso, mas este número de indecisos é também significativo. Portanto, nós temos este quadro, não é? E com esta introdução a chamar a atenção para que temos neste momento uma parte significativa do eleitorado que não quer responder, outra que diz que não sabe o que responder, portanto, e temos aqui, portanto, esta questão daqueles que já dizem em quem votarão, e agora cabe perguntar porque é que votam naquele candidato. E aí é que chegamos à tal equação com a incógnita, não é? E porque nós geralmente, quando pensamos em eleições, pensamos uma soma de votos, não é? Vamos adicionando votos, mas não pode não ser tão, não é apenas isso. É também um jogo cruzado daquele em quem se vota para que o outro não ganhe. E isso acaba por ser talvez aquilo que nós vemos neste momento. Nós temos aqui Henrique Gouveia e Melo que continua à frente, ele está a descer nestes inquéritos, barra sondagens, como se lhe quiser chamar, mas mantém-se à frente. E vemo-lo agora a enverdar por uma estratégia, por exemplo, vai estar nas aldeias e já esteve em Uhum. aldeias afetadas pelo fogo, portanto é um perfil de candidato muito, muito na linha daquilo que o fez também ser candidato, não é? Hum. Que é o homem que está nos sítios, que não pode decidir, mas que marca com a sua presença, no caso das vacinas, claro que marca com foi mais do que isso, não é? Foi a concepção de um plano de logística, mas tem muito a ver com esse perfil. Eu acho que será interessante ver como é que André Ventura, que em algumas matérias terá um perfil semelhante a esta presença, vai reagir, porque isso é um dos dados interessantes desta última sondagem de Intercampos, é que André Ventura, que ainda não é candidato,
provavelmente virá a ser, de todos os candidatos que se apresentaram, portanto, quem é que está a crescer, não é? Que se apresentaram, não, porque ele ainda não se apresentou. Uhum. Estou aqui a lavrar em erro. Temos, é dado como muito provável candidato. Temos André Ventura, que está a crescer em relação à sondagem anterior. Temos João Coutinho de Figueiredo, mas esse já apresentou a sua candidatura. E também temos Catarina Martins. Os outros candidatos estão em perda. Não grandes perdas, mas estão em perda. E, portanto, temos aqui, sem dúvida, à frente Henrique Gouveia Melo e também em perda, mas em segundo lugar, Luís Marques Mendes. E depois temos André Ventura em terceiro lugar e depois temos aquele que é para mim o grande mistério destas eleições, ou poderá vir a ser o grande, por agora é talvez a maior incógnita, e que é um candidato da área socialista, António José Seguro, foi dirigente socialista, é militante socialista, tem uma história no Partido Socialista e qual é que é a rejeição que ele provoca em algum eleitorado PS? Essa é uma das perguntas. Aliás, a questão é tão acutilante que se continua sem saber se o Partido Socialista o vai ou não apoiar, ou se, por exemplo, pode vir a fazer alguma coisa do género recomendar o voto em António José Seguro, não se sabe neste momento. Portanto, mas, no tal jogo cruzado das rejeições, daquilo que eu acho que pode ser algumas pessoas ou uma parte do eleitorado a votar não tanto para que o seu candidato ganhe, mas para que outro candidato perca, podemos ver alguma dispersão do voto dos socialistas que não quer, daqueles socialistas que não querem ver António José Seguro de modo algum, não diga ganhar, mas a chegar, por exemplo, a uma segunda volta, e que, portanto, podem dispersar o seu voto por outros candidatos. Há quem diga que este Estado mais ou menos desnorteado dos socialistas nesta matéria, não é desnorteado, porque eu acho que os socialistas, às vezes, aquilo mais que os tem unido não é tanto a adesão a um projeto comum, mas um conjunto de ódios internos. E por isso podemos ver pessoas que estiveram contra António Costa a agruparem-se em volta de Pedro Nuno Santos e depois a aparecerem ou não ao lado de José Luís Carneiro, porque há ali, entre a questão do costismo, a questão, e aí é que entra o nome de António José Seguro, a rejeição de vários socialistas a António José Seguro, pode levá-los, por exemplo, a equacionarem votar em Catarina Martins, António Filipe, candidato do Partido Comunista Português, ou Henrique Gouveia Melo. Não é? Claro que haverá sempre que depois possa votar noutro candidato ou em candidato nenhum, não é? Mas pronto, essa é uma. E aí é que entra a tal questão daquelas fases das técnicas de vendas, da objeção, do não, ou seja, o que é que estas pessoas estão na fase de terem objeções ou já estão mesmo a rejeitar? Porque a rejeição é muito difícil de reverter. Isto é o que dizem as pessoas do marketing e das vendas. E uma eleição é também isso, não é? Outra coisa é se estão naquela fase de objeção, mas depois, no momento da verdade, irão votar. Depois temos aqui aquele que pode ser talvez um maior beneficiário do sentimento de rejeição em relação a André Ventura. Quem é que pode ser o maior beneficiário do sentimento de rejeição em relação a André Ventura? Porque aí podemos mesmo falar de rejeição, não é? É, sem dúvida, Gouveia Melo, se houver uma segunda volta, Gouveia Melo, André Ventura. E pode dar-se o paradoxal caso de Gouveia Melo acabar a ser eleito por uma parte do eleitorado que nunca votaria nele numa primeira volta, ou que de todo em todo não votaria. E, portanto, temos esta questão em que medida é que a rejeição a André Ventura, e a rejeição para um candidato como André Ventura é muito importante, porque ela capitaliza voto, e capitaliza voto não apenas daqueles que o detestam, mas também daqueles que o apoiam, porque ao ser visto como algo de um grande antagonismo, portanto, quando se consegue antagonizar esta circunstância do eleitorado, capitaliza-se. Não creio que seja suficiente para ganhar, mas pode ser, mas é sem dúvida suficiente para se conseguir um muito bom resultado. E, portanto, temos aqui esta questão em relação a António José Seguro. Depois, é claro que a vida nessa matéria é mais difícil para quem se posiciona ao centro, não é? Que não pode
jogar com estes sentimentos antagónicos dos eleitorados, até porque precisa, em Portugal, para se ganhar umas presidenciais, precisa-se do centro. Não é? Não há maneira de escalar sem ter os votos do centro. E aí, aquele que parecia o candidato do centro por excelência, que é Luís Marques Mendes, não é? E que, na minha opinião, isto hoje é opinião pura e simples, não é mais nada do que isso. É xismo no seu estado mais puro. Luís Marques Mendes, eu acho que pode ser prejudicado pelo sentimento de rejeição em relação a alguém, que nem pode ser rejeitado, porque já não vai a votos, que é Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, Luís Marques Mendes acabou por começar por se apresentar como uma espécie de Marcelo ponto 2, não era um remake de Marcelo, e quando Marcelo começa a entrar em degradação daquilo que tinha sido as expectativas em relação à forma do presidente que ele iria ser, e depois do presidente que ele é ou tem sido, e neste momento já não há muita forma de Marcelo poder reverter isso, para mais há uma grande acrimónia no eleitorado daquela área política com o próprio Marcelo, e de alguma forma Marques Mendes, que aparecia como um candidato demasiado próximo de Marcelo, na mesma linha, cumprindo quase passo por passo aquele que tinha sido o percurso de Marcelo, pode estar. Pode vir a ser objetado. Eu não creio que Marques Mendes gere rejeição, mas pode não vir As a gerar. sondagens não indicam, quer dizer, as Pois. sondagens dão-no como segundo classificado. Mas é segundo para um homem que teve o percurso que ele tem, desculpa que te diga, mas é pouquinho. Não é? Sim, mas no domínio do matemático achismo, ele é ele que se perfila Para ir à para a segunda volta. depois veremos na campanha. Não, tenho algumas dúvidas, mas de qualquer forma, esperar-se-ia mais de um homem que teve o percurso político que ele tem e que está naquela área política que neste momento é absolutamente maioritária em Portugal, não é? Aquele centro-direita em que Marques Mendes está, é neste momento é expressivamente maioritário em Portugal. A questão é que aparece Gouveia e Mel, não é? Nessa área, e depois tem à sua direita André Ventura e depois também tem João Coutinho de Figueiredo. Não é? Portanto, ou Marques Mendes consegue uma candidatura arrebatadora, ou então verá o seu potencial eleitorado a entrar naquela fase que também me parece que ser bastante complicada quando se está a tentar, digamos que, vender alguma coisa, que é os potenciais eleitores começarem a perguntar: mas porquê que, no caso, porquê que eu vou comprar isto? Ou porquê que eu vou votar nesta pessoa? O que é que ela representa? Não é? Portanto, e depois eu também não desmereceria aqui duas coisas. Eu acho que André Ventura será sem dúvida um temível candidato presidencial, um bom candidato. Não acho que ganhe, mas poderá sem dúvida afetar muito outras candidaturas. E depois eu também não desmereceria o efeito seguro. A ideia de um homem que vai sozinho numa candidatura, com o seu partido, que porventura vai acabar a apoiá-lo, mas assim de uma forma muito a contragosto, quase como algo de quixotesco, mais o sentimento de injustiça que existe em relação a António José Seguro. E note uma outra coisa: o país, pelo fascínio que depois teve em relação a António Costa, o grande comunicador, o político muito hábil, esquece uma coisa muito importante. É que António José Seguro ganhou em debate António Costa. Quando houve aquelas eleições de partido, ganhou. António José Seguro não é depois do culto em torno de António Costa, fez muito o transformar António José Seguro numa criatura assim, sem linha, pronto, assim, uma figura de segunda importância. Não é nada o caso. Ele cometeu um erro político tremendo na sua vida política, não é? Que foi não ter aceito, durante a crise do irrevogável, aquela proposta de Cavaco Silva, porque certamente teria sido primeiro-ministro de Portugal. Isso absolutamente não tem qualquer dúvida, não é? Só que nestas crises é que se vê o nervo político de cada um. Passos Coelho teve mais, e também Passos Coelho tinha o seu partido na mão, não é? E António José Seguro
estava cercado por um PS que de facto não o queria ver ser primeiro-ministro. Estas coisas de socratismo pesam muito ainda. E, portanto, agora ele é um debatente acutilante e eu terei, por exemplo, muita curiosidade em ver como o debate entre António José Seguro, Gouveia e Melo com Marcos Mendes, porque ele não é um candidato, na minha opinião, não vai ser um candidato fácil. Agora, eu percebo aquilo que tu disseste. O homem que tinha tudo para ganhar, ou que seria uma espécie de vencedor pré-anunciado destas presidenciais, que era Marcos Mendes, não é? Se a política tivesse seguido o seu curso natural, se não tivesse aparecido Gouveia e Melo, se não houvesse estas coisas todas, na verdade, neste momento está em empate técnico, mas, na minha opinião, vai ter uma campanha particularmente difícil. E porquê é que vai ter uma campanha particularmente difícil? Porque vai ter de aguentar com o desgaste da colagem em relação a Marcelo, e não basta dizer que ele vai descolar de Marcelo, porque Marcelo ninguém descola, porque Marcelo, se achar oportuno, ele mesmo cola e estraçalha a campanha de Marcos Mendes. Tem depois a questão do próprio governo, ou seja, sendo ele apoiado pelo PSD, pode vir a sofrer os danos daquilo que vai corroendo a imagem governamental. Portanto, não creio nada que vá ter uma campanha fácil e depois podes perguntar o que é que eu acho dos outros candidatos. Para já, assim, eu não os tenho todos. Não vamos lá porque, quer dizer, uma pessoa também tem uma inteligência limitada. E eu não tenho capacidade de ir muito mais além destes nomes que te vou dizer. E que é João Coutinho Figueiredo, Catarina Martins, António Filipe. Fala-se de uma possível candidatura de Rui Moreira, mas ele não está apresentado. Portanto, temos António Filipe, que está aqui a baixar. Vamos ver só se o candidato do Partido Comunista consegue alargar o seu eleitorado em relação àquilo que é o eleitorado do Partido Comunista. É um exercício cada vez mais pequenino, porque o eleitorado do Partido Comunista vai ficando cada vez mais reduzido, mas António Filipe, que tem sempre aquele... Há sempre os comunistas, que é uma coisa muito interessante. Os comunistas conseguem passar a imagem de que, estando no Partido Comunista, eles não são propriamente comunistas, mas estiveram lá a vida toda. Nunca contestaram nada daquilo, nunca disseram nada sobre uma série de assuntos determinantes, mas passam aquela imagem, uma certa afabilidade, até porque geralmente conhecem muito bem o regimento da Assembleia da República, aquelas coisas todas, e o melhor que nos pode acontecer é ter um comunista na Assembleia de Condomínio, não é? Porque eles sabem sempre tudo. Daquelas coisas todas, do regulamento dos condóminos, essas coisas, é a melhor coisa, mas é só mesmo para o condomínio, também. Portanto, e aqui é um pouco isto, e com esta imagem de afabilidade que efetivamente tem, quase que, agora até com a idade, quase que assim um certo ar de Pai Natal, eu acho que António Filipe pode até alargar em relação ao eleitorado do PCE e até ir buscar algum socialista muito malquisto, com a possibilidade de uma candidatura de António José Seguro. Depois, eu acho que Catarina Martins é muito provável que tenha um resultado superior àquele do Bloco, o que coloca um problema dentro do Bloco. Ou seja, a liderança Mariana Mortágua está a começar a parecer-se aos grupos folclóricos dos resineiros da minha terra. Já ninguém colhe resina, já não há canecos para recolher resina, já ninguém anda pelos pinhais, depois quem faz também é tarde, não é? Mas continuamos todos a ver todos os anos os ranchos dos resineiros. E Catarina Martins já fez das legislativas uma espécie de grupo etnográfico de quando o Bloco era feliz e não sabia, e sabia que era feliz, e agora nestas presidenciais teve de ir buscar Catarina Martins. A questão é que o Bloco não consegue fazer mais nada do que ir buscar as grandes glórias do passado. E depois vamos ver aqui os liberais com João Coutinho Figueiredo, não é? João Coutinho Figueiredo não lhe falta ego, não é? O problema sempre dos liberais é que parecem sempre uma boa ideia que não cresce à medida do seu narcisismo e da sua grande autoimagem, mas João Coutinho Figueiredo é um candidato, é um bom candidato. Ele é bom em debates, muito bom. E portanto, eu apostaria até que os melhores debates destas presidenciais serão aqueles que contarem com António José Seguro, com João Coutinho Figueiredo, por outras razões, com André Ventura, se ele for candidato.